Olá, amigos, irmãos de luz, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta segunda-feira para mais um plantão do Evangelho do Lar, com uma mensagem edificante da noite, reflexiva, para começarmos bem nossa semana, agradecendo pela caminhada até aqui, entendendo que as dificuldades fazem parte do processo, mas que também fazem parte do processo a resiliência, a serenidade, a calma, a tolerância. Pedimos proteção ao nosso Senhor Jesus Cristo, nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos guias espirituais de sempre, que sempre estão conosco, acalmando o coração de cada um de nós, que estejam assistindo essa live, que vão assistir depois, seus familiares. Paz por nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Acalmando os corações, sempre lembrando e orando por aqueles que pedem preces, aqueles que se encontram nos seus lares, por aqueles tentantes que acham no caminho equivocado do suicídio uma forma de aliviar os problemas, ou na verdade precisam repensar e continuar na vida. Quietando nossos corações. Nosso convidado de hoje já está na área. Grande Manuel Trajano, boa noite. E aí, meu amigo, tudo bom? Como é que tá você? Tudo legal? E você? Tudo em paz. Maravilha. Aqui não estou lhe vendo, mas não sei se a tela está dividida. Tá, tô te vendo, tô te ouvindo, tá tudo legal. Beleza então. E aqui eu só estou me vendo inteiro aqui. Você está me vendo, pelo menos? Tô te vendo, tô te vendo. Não tô sem um retorno aqui, mas vamos lá. Eu estou com a camisa aqui do seu time do coração também. É, hoje eu tô de verde, mas Ainda bem que o tá Bahia não tudo joga contra o tranquilo. Palmeiras. Mas vamos lá, meu amigo. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pela parceria. Não fixei horário nem nada, mas a gente tem que deixar a inspiração, a intuição nos conduzir, às vezes, né? E aí, diante da reprogramação aí, você depois faz seu jabá aí, seu retorno aí dos seus programas, seus projetos. Mas hoje estamos aqui no plantão do Evangelho do Lar, do Irmão de Luz, agradecendo esse ilustre convidado aí, iluminado, nosso amigo Hugo Sorriso, Hugo Minas, irmã Sheila, de Salvador para o Mundo, onde a gente aqui, Hugo, tenta reproduzir aqui de uma forma online, mais conectado pelo coração, né? A mensagem do dia do Evangelho, como tal o Evangelho do Lar, a gente faz uma prece inicial, abre uma mensagem, comenta sobre ela, depois a gente faz aquela segunda parte da irradiação dos pensamentos, não é isso? Maravilha. Então, Quer fazer a prece inicial e eu faço fica à a leitura? vontade aí para Ou... começar. Eu que agradeço. Pronto. Quer fazer a prece Não, inicial? deixa que eu Depois eu faço. encerro. Você Pronto. pode fazer a abertura aí. Beleza, tranquilo. Você faz a prece. E eu quero agradecer também, eu que essa semana eu acabei alterando um pouco, né, a questão do meu evangelho, já que assim são tantos evangelhos assim o dia de hoje, que aí e agora com essa volta aí do programa Comporte-se, então assim tive que organizar um pouco a agenda também, mas continuo orando e vou estar agora também até um pouco mais livre para a gente poder fazer esse bate-papo e, e muito obrigado aí pelo Eu que convite. agradeço. Você sabe que aqui uma mão lava a outra e as duas se cumprimentam, né? Tá junto aqui nessa caminhada.
para que a gente ajude. Vamos marcar em breve aí nosso papo riso, tentar retomar o papo reto, se você conseguir achar nosso amigo Yuri, que anda sumido também. Mas vamos em frente. Você que está assistindo aí, que for chegando, dispare o aviãozinho desse engajamento para nós aqui no nosso Evangelho do Lar. E vamos começar aqui elevando o pensamento ao Pai Celestial, agradecendo mais uma vez o teu nome, conectados aí pelo Wi-Fi, pelo 5G, 4G, mas principalmente conectados pelo coração, pela amorosidade e a conexão com o alto, com o Pai Celestial. Pedindo sempre vibrações para nós, para nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, nossos colegas, nossa cidade, nosso país, nosso estado, paz nas guerras que estão aí pelo mundo, paz no coração daqueles que fazem das brigas políticas, inimizades, que se perpetuam no tempo e no espaço, que acalme o coração de eleitores, governantes, candidatos, saúde para todos, através da oração que nos ensinaste, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, é a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, segundo nós perdoamos a quem nos tem pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. E vós do fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nós pecadores, agora e nós nossa morte. Amém. E abrindo a mensagem de hoje, aqui eu juro que é bem aleatório, meu dedo não é viciado, eu coço aqui para o meio, para o lado, para frente, para trás e abro, e caiu justamente o quê? Você quer que eu leia o que está à minha esquerda ou à minha direita? Me ajude aí. É que eu estou indeciso aqui agora. Você quer que eu leia o que está à minha esquerda ou à minha direita? Está me ouvindo, Hugo? Na esquerda do coração. À esquerda, no meu coração. Pronto. Porque tem um texto lá de esquerda e lá de direita. Então, intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Acho que o Hugo caiu e voltou de novo. Aqui está pedindo conexão. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer intrinsecamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade,
A manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes, disse João, o evangelista, Paris, 1863. Item 19. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida, e lhe darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa boa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu sei que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei-o que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra, possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, terei colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-los, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria de um dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, embriagada, possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Aqui a gente vê, passar a palavra para o Hugo aí fazer as considerações, mas eu vejo nos itens 18 e 19 duas coisas distintas. Assim, duas formas de ver, sobre prismas diferentes, mas que convergem para o mesmo fim. Eu, particularmente, por isso que quando, no caso do Livro dos Espíritos, Divaldo disse que leu várias vezes. Hugo, você está aí ou caiu? Porque aqui está aparecendo como sumido. Você está aí? Tô aqui ainda. Tô te ouvindo, tá tudo legal. Pronto. Então, assim, porque eu não estou lhe vendo. Então, como o Divaldo disse uma vez acerca do Livro dos Espíritos, né? Cada vez que ele leu, ele viu de uma forma diferente, aprendeu mais e teve uma amplitude da sua observação, da sua análise. Eu confesso que, na minha ignorância, reler esse texto, deixar vir as minhas criancinhas, me despertou uma coisa que até então eu achava que sabia, mas eu estou olhando de um prisma diferente. Não sei se você também já sabia que Jesus, quando falou deixar vir minhas criancinhas, não era a criança que eu tinha aquela imagem de vir a pureza, tipo Gonzaguinha, eu fico com a pureza, a resposta das crianças, embora o invólucro seja criança, mas o espírito é mais velho. Mas ele aqui, você sabia que Jesus, quando falou isso, ele estava se referindo às criancinhas da alma, né, com os inferiores, e não necessariamente as crianças na sua pureza e ingenuidade? Isso é uma pergunta. E o outro aqui é que deixaria minhas criancinhas, no sentido mais metafórico, filosófico, é remeter a caridade através da humildade, né? A grandeza que a gente tem em servir. Porque quanto a gente mais
serve, mais a gente cresce, né? Porque os exaltados serão elevados, os elevados serão achados. É por aí, meu amigo Hugo. Não, você, assim, bem, a mensagem é bem bacana, velho, assim. E quando você foi lendo, o título da, da segunda mensagem, né, que foi deixar e vir a mim, as criancinhas, eu só me lembrei da mensagem de Rafa, né, assim, o convite, os convites que ele fez na mensagem dele, na mensagem mediúnica, no sentido de aproximação da família, de, do acolhimento sem julgamento, e assim, trazer o jovem para perto de si. É lógico que a parte doutrinária, a parte religiosa, tudo isso é importante, né, para apresentar Jesus à criança, por exemplo, mas eu acho que foi um convite muito bacana. E essa familiar, né? De você se acolher, de conversar. De hoje eu estava conversando com um pai e ele falando assim que tava, ia fazer o evangelho com o filho, e aí o filho, ele perguntou pro filho, assim, em um determinado momento lá, se tinha alguma coisa assim, incomodando o filho. E aí o garoto respondeu assim, pai, eu tô com vontade de chorar. Aí o pai perguntou, e por que você não chora? Aí ele falou, porque homem não chora. Aí o pai, assim, tomou aquele susto e, e falou assim, não, mas meu filho, peraí, calma, por que não chora? Chora sim, eu choro também. Inclusive, uma saída aí que ele fez sozinho, ele chorou nessa saída. E ele ter conversado isso com o filho, mostrou para o menino esse certo acolhimento, porque na cabeça do filho não podia chorar, imagine. Então, assim, que chorar não era homem, que chorar, que homem não chora, né, como diz o Pablo, e várias outras crenças, assim, bem, que para uma criança é bem complicado. Imagine, assim, a criança achar que não pode chorar, e aí, como essa conversa de acolhimento que esse pai teve, de mostrar para o filho que o próprio pai também chora, isso fez com que o menino se abrisse um pouco mais para confiar até nesse pai. E é isso que eu acho que foi um dos convites de Rafa, né? Assim, lógico que a parte isso, e olha que isso foi no Evangelho no Lar. Então, assim, talvez em um outro momento essa conversa não teria acontecido. Então, assim, trazer, apresentar Jesus para a galerinha, para a criançada, através dessas coisas cotidianas, de um acolhimento, de uma conversa com respeito, né, assim, a diferença, e trazer o filho para perto. Rapaz, eu fico vendo, às vezes, os pais, os meninos estão jogando, os pais, às vezes a gente acha que o menino não está ouvindo o que a gente está comentando aqui assistindo a televisão. E ele está ouvindo tudo. Às vezes até para não atrapalhar, a gente vai lá, leva a comida, deixa lá como se fosse um cachorro de proteção de casa, que abre a porta, deixa lá meio que rapidinho e sai correndo. Então, assim, acho que é esse acolhimento, né, com essa galerinha e apresentar Jesus, não a parte religiosa necessariamente, mas esses exemplos morais, éticos, para... Porque quando você falou aí, assim, eu tive um problema no áudio, né, não consegui ouvir direito a primeira mensagem, mas a segunda me tocou mais, acho que não só por ter compreendido, mas também por ter lembrado dessa mensagem de Rafael, que foi bem, assim, foi um trazer Jesus dentro de casa, sabe? Foi um trazer Jesus para um momento de acolhimento, de diálogo, e não necessariamente a parte religiosa, vamos dizer assim. Lógico que a parte religiosa é muito importante, a gente sabe disso, mas o quanto que trazer o Jesus dentro de casa para esses momentos de diálogos edificantes, de confiança,
confiança, né? O pai, mãe querem, confiam nos filhos e assim, para ter esse retorno, o filho confiar nos pais, exige esse momento de diálogo. Então, achei bem interessante. O primeiro que você não viu foi dos itens 18 e 19, porque o 18 quis dizer assim, que, resumidamente, quando Jesus disse bem-vindo a mim as criancinhas, ele não estava se referindo às crianças como a gente vê, uma criança, um ser humano pequeno, né? E sim as crianças de alma, espíritos inferiores, pequenos, com suas mazelas, suas dificuldades, assim, que precisam chamar o caminho da luz. E aí, daí eu fiz um comentário, que eu tinha essa visão da pureza da resposta das crianças, igual a Gonzaguinha. E ele atrela isso aí à questão da criança enquanto ser que ainda não tem condição de discernimento e julgamento para com seus atos, tal qual esses seres ditos inferiores, que ainda são muito matutos espiritualmente e não sabem o que fazem, né? E foi massa as suas considerações. E nessa primeira parte do Evangelho aqui também ainda, eu sempre gosto de trazer de apoio, além da leitura principal do Evangelho, eu sempre trago uma leitura de apoio. E eu estou com a obra aqui, Aos Espíritas, de Divaldo Franco. Também é um livro que eu abro sortidamente, uma coletânea de mensagens de espíritos diversos. E eu vou tentar abrir uma mensagem aqui bem curtinha. Não são tão curtas assim, né? Mas é só uma reflexão. E eu caí aqui em promoção. Incontáveis companheiros espíritas, os espíritas, né? Na atualidade, revivem o espírito de serviço cristão que neles se agiganta, conclamando-os a um intermino labor da preparação da nova era. Multiplicam-se eles em formosa sementeira e já se pode observar os resultados positivos da sua atividade proveitosa, a benefício de toda a seara de amor. Entre eles, corporificam-se a abnegação e a renúncia, emolduram-lhe os esforços lavrados, à base da vivência evangélica na integral harmonia dos seus postulados. Escrevem e pautam a conduta na elevada correção de modos, falam e aplicam na vida diária os ensinamentos divulgados, oram e agem no campo da fraternidade, transformando palavras de socorro eficiente, e espalham generosos em nome do Senhor. Proclamam a excelência do amor e desdobram esforços na compreensão dos espíritos sofredores, que buscam amparar no caminho dos sentimentos, preconizam o perdão e esquecem as ofensas, disseminando a alegria, mesmo quando o pessimismo insiste em dominar pernicioso. Convém, no entanto, refletir com atenção. Surgem e desaparecem com celeridade na esfera do serviço ativo trabalhadores diversos que se dizem fascinados por Jesus ou se apresentam tocados pela excelência da doutrina espírita que dizem aparentam desposar. Todavia, somente alguns perseveram fiéis ao programa encetado por longo tempo. Enquanto brilham facilidades o alarde dos aplausos, estruge eles apostos. Entre mentes, logo são chamados ao testemunho de silêncio, anonimato, ou na ação aparentemente significante, demandam rancorosos com queixas entremonhados. São os que promovem o espiritismo, promovendo-se também. Paulo, de tal forma que se esqueceu de si mesmo, no serviço de Jesus, exclamou: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Francisco de Assis, servindo ao Senhor com elevada abnegação, olvidou, inclusive, a própria saúde, para doar-se totalmente à lição de renúncia e humildade, o amor por ele. Vicente de Paulo, tocado pela necessidade do próximo, alcançou os extremos da autodoação, tocando-lhe a sua vida, tocando a sua de uma galera, sua vida pela de uma galera, a fim de libertá-los das cadeias que consideravam injustas. Joana d'Arc, convencida do amparo que as suas vozes lhe ofereciam, deixou-se queimar, superando o instinto de conservação da vida física, fiel à imortalidade. Allan Kardec, conquanto advertido reiteradas vezes pelo espírito generoso do Dr. Demer, seu médico, então desencarnado, quanto à saúde, dela descurava para trabalhar, rompendo-se-lhe um aneurisma em plena ação iluminativa de consciências. E João Batista, o precursor, enunciado em júbilo necessário, é que ele cresça e eu diminua, promovendo-o
e apagando-se. Cuida de promover a causa e ouvir das transitórias casas a que te vinculas, propagando o espiritismo em toda a sua pureza, fiel aos postulados kardecianos, ilumina-te na sua claridade, deixando a tua pessoa em plano secundário, ampliando o campo para a incrementação da verdade. Não te iludas. A promoção da doutrina que te honra não deve constituir-te um motivo de destaque personalista, porque o verdadeiro trabalhador ama na semente a planta futura e na terra reverdecida encosta a resposta da vida ao esforço desenvolvido. Servindo desinteressadamente, não te alcançarão as agressões dos maus que são transitórios no caminho, e a perseverança da tua atividade. Quanto outros a deixaram, responderá pela nobreza dos teus propósitos e do teu valor aplicados à fidelidade do ideal que te abraça. Porque Jesus desentendesse o pensamento, estendesse o pensamento divino sobre a conturbada, quando pretendiam afetar a mensagem de que se fizera mensageiro celeste. Invectiva, enérgico e pulcro. No entanto, quando se levantavam contra ele, deixava-se conduzir confiando no Pai, a ensinar que a palavra da vida eterna é pão insubstituível para a manutenção do espírito, enquanto que aquele que dela se faz portador entrega a verdade. Não se deve preocupar consigo por estar nas mãos de Deus, que tudo supervisiona e dirige com sabedoria. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João, capítulo 5, versículo 30. Não ouso falar do que fiz, porque também os Espíritos têm o pudor de suas obras. Isso foi a mensagem de São Vicente de Paulo, no Evangelho do Espiritismo, capítulo 13, item 12, inciso 6. Desculpe o texto longo, mas ele, como é direcionado aos espíritas, ele dá esse tapa de pelica, assim, da gente ter o cuidado de não se envaidecer de acordo com a promoção do trabalho, que a gente deve fazer da melhor forma possível, mas sem achar que a gente está sendo melhor que os outros por causa disso, né? Até porque a gente já foi ajudado e hoje a gente ajuda aprendendo, né, meu amigo? E você falou aí, eu achei tão... que assim, tem tanta coisa que às vezes para o outro... às vezes você, por exemplo, quando a irmã Rosália fala que você silenciar para evitar uma confusão, que isso também é caridade, e assim, às vezes para outra pessoa você está saindo como boba, por exemplo, por não ter revidado e tal, mas para Deus e para a sua consciência você agiu corretamente, você está se melhorando. Então, assim, como a gente às vezes se prende muito a essas opiniões alheias e às vezes a gente não percebe que isso acaba se distanciando do que a gente, nos distanciando do que da nossa melhora. Então, se você foi falando aí, me veio isso, assim, o quanto que às vezes a gente acha que a gente tem que agir como a maioria e o convite do Evangelho é justamente que a gente aja diferente, sabe? E isso não interessa como é que o outro vai nos ver, mas que Deus está nos vendo, a nossa consciência vai estar aliviada. É igual tem um livro de Dr. Inácio que fala assim sobre divisão de herança. E aí ele fala assim, ele traz lá uma história de dois irmãos, só que os dois irmãos estão querendo matar o outro por conta da herança. E ela está no meio desse fogo cruzado. E aí ele pede conselho a ela. E aí ele responde assim, mais ou menos, minha irmã, pegue assim, o que é seu de direito e deixa eles lá se resolverem. Porque a gente não sabe quando é que eles vão reparar esse débito, um com o outro, com a família. Então, assim, vejam qual é a sua cota de direito e deixa eles lá, deixa eles resolverem lá, como eles não se metam muito não, deixa eles... Então, assim, eu achei isso bem... Porque, principalmente envolvendo questão de herança, boa noite, Marcos, principalmente essa questão de herança, a pessoa acaba prolongando uma confusão,
Fora que, às vezes, o luto ele é maior, não é nem pela saudade. Tem um desencarne, né? Tem o choro lá da saudade. Só que, às vezes, tem um choro do desespero da batalha que vai ter com a divisão de herança, aquela coisa toda. Então, eu acho que assim, ter essa atitude diferente, né, de resolver as questões mesmo na paz, no respeito e tal, isso é um grande convite do Evangelho. Massa. Boa noite, Zad. Boa noite, Milena. Boa noite, Marcos. Estamos aqui no Evangelho de Plantão do Evangelho do Lar, com o nosso amigo parceiro Hugo Sorriso, do Homem do Projeto Comportes, programa Comportes. A gente está lendo aqui a mensagem do dia, que foi Bem-vindo a Meus Pequeninos, Bem-vindo a Minhas Criancinhas, e estamos comentando aqui os trechos, né? Como de um evangelho, podemos fazer aqui 20 a 30 minutos, mas a gente pode fugir um pouquinho, o que vale aqui é a intenção. E passemos agora para a segunda parte, que é um momento de radiação, de considerações finais e prece final, pedindo a Jesus Cristo agradecimento pelo... Boa noite, Milena. Obrigado aí pela presença de vocês, conectados pelo coração. E aí agradecendo ao nosso Jesus pela mensagem da noite. E nesse momento de radiação do Evangelho, gostaríamos de emanar pensamentos a todos aqueles que se encontram em nossos lares, nossa família, nossos colegas, nossos amigos, nossos inimigos, aqueles que nos queiram mal, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos, mesmo a gente não considera inimigo, nas vezes assim, de repente nos consideram. Vamos irradiar nosso pensamento a todos aqueles que se encontram nos presídios, nos manicômios, nas creches, nos asilos, nas ruas. Vamos pedir ao governador da terra, Jesus, que através do seu mentor espiritual aqui, brasileiro, o Espírito Ismael, que tenha piedade de nós aí e nos refresque aí com a bênção da chuva, nas queimadas aí, em vários lugares do Brasil, pela biodiversidade, pela Pantanal, pela Amazônia, pelos animais, pelas pessoas que dependem daquela subsistência, muita luz dos governantes, dos políticos, e cada um, que ilumine os bombeiros que estão lá, os brigadistas atuando, os animais que estão morrendo de sede, de fome. Vamos irradiar todas as pessoas que se encontram nas ruas, iluminar aquelas pessoas que ainda insistem no equívoco da maldade, do roubo, da violência, da bebida, da autodestruição. E aqueles que se encontram, claro, não menos importante, que se encontram nos hospitais, nos leitos, em plena recuperação, nas cirurgias. E agradecer aos nossos da guarda, nossos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos inspirando, nos iluminando, para que tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana de muita paz, muita luz, muito crescimento, que a gente possa, no dobrar da noite, aí, do sono, a gente possa refletir, trabalhar e acordar melhor do que foi. Muito obrigado, Senhor Jesus. Passo a palavra aqui para o Hugo fazer as considerações dele, e suas irradiações e a prece de encerramento, meu amigo. Amém. Amado Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse encontro, pedimos que nos proteja cada dia mais, abençoa a nossa semana que se inicia, abençoa cada um de nós aqui presente, a cada família aqui representada, para que possamos, Senhor, fazermos instrumentos da Tua paz, onde quer que estejamos, que possamos a cada dia estarmos melhores do que antes. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Hugo, pelas palavras aí. A gente tenta aqui fazer uma coisa compacta aqui do Evangelho do Lar, mas acho que a mensagem, né, que te deixa, boa noite, manhã, vai ficar salva aí para quem quiser assistir depois. Depois, se o Hugo autorizar, vou deixar disponível também lá no YouTube, no nosso canal Irmãos de Luz. E vou botar ele como colaborador aqui para divulgar. Se ele tiver vontade aí, puder compartilhar, dar engajada.
no canal aí do Hugo Sorriso, o programa Comporte, ele decide. E boa noite, meu amigo. A gente se encontra aí nessa caminhada, viu? Obrigado mais uma vez, de coração. Boa noite, até a próxima. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigadão aí, viu? Fica com Deus. Valeu.